Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha, e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada. Minha Antena Gospel está captando algo, e o que você vai ouvir agora pode mexer com seus conceitos de liderança cristã, testemunho público e coerência de vida. Tem gente aplaudindo a transparência, tem gente revoltada com a cena, mas ninguém ficou indiferente. Um bispo evangélico foi visto em Goiânia de peruca loira e calcinha, e agora surgiu um novo registro, anterior ao vídeo que viralizou, levantando ainda mais dúvidas, ruídos e perguntas que não querem calar. Será que estamos diante de um mal-entendido, de uma investigação pessoal mal conduzida, de um caso de fetiche? Ou de algo maior que aponta para a fragilidade humana por trás do púlpito? Minhas anteninhas abençoadas, preparem o coração porque tem linha do tempo, bastidores, reações de vizinhança, posicionamento do próprio pastor e, acima de tudo, reflexão bíblica com temor e tremor. Fica comigo até o fim porque, além de destrinchar os fatos, vou te trazer conexões, aprendizados práticos para as igrejas e perguntas que vão direto ao ponto. E já aproveita, dá aquele like abençoado, se inscreve no canal Antena Gospel e ativa o sininho, porque aqui a gente trata polêmica com seriedade, respeito e à luz da palavra. Veja o que o portal Metrópole disse a respeito. Gente, parece que a investigação do pastor de calcinha foi mais longe do que a gente imaginava. Para você que não estava aqui ontem, o bispo evangélico Eduardo Costa foi flagrado andando de calcinha e peruca loira enquanto estava pelas ruas de Goiânia, aqui pertinho de Brasília. A mulher que denunciou o pastor disse que ele usa o nome de Deus para ganhar dinheiro e que costuma ficar na porta dos bares lá da região onde o vídeo foi feito. Com a repercussão, ele veio se explicar junto da esposa, a missionária Valquíria Costa, e disse que tudo fazia parte de uma investigação. Vamos ver o vídeo para você relembrar. A paz do Senhor, irmãos, a todos irmãos e irmãs. Aqui é o bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha, e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada, para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está numa parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e eu observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E infelizmente essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, que senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, nós, em comum acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos não pagar pela tentativa da extorsão, e ele tinha dado prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocasse, que ele não colocaria a exposição dessa imagem. Lá aí com a história do pastor, só ler um comentário aqui da Renilda Conceição,
que ela falou em relação ao caso aí do Tirolipa, né? Ela comentou assim: tem que ter mais cuidado com as pessoas. Renilda, da cidade de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul. Guaíba é uma das cidades que mais sofreram com as chuvas do ano passado. Então, manda um beijo aqui pra Guaíba, saber que tem gente lá como a Renilda aqui assistindo o nosso programa. Um beijo pra ela. Vamos voltar pro pastor. Por quê? Novas imagens foram vistas e divulgadas pelo portal Léo Dias em relação a esse caso. Então, ó, você já tá vendo aí na tela, essa é uma das imagens. Nelas, o pastor aparece usando uma lingerie escura e fio dental. Depois de andar de um lado para o outro, ele entra num carro. A filmagem ela foi feita por câmeras de segurança na noite do dia 6 de agosto, às 22 horas. Mas quem é o pastor que foi flagrado andando de calcinha e peruca loira pelas ruas de Goiânia? Bom, o nome dele a gente já te trouxe, Eduardo Costa. Ele também é conhecido na região como bispo e líder religioso. Tem cerca de 1.600 seguidores lá no Instagram, que é privado, e tem na biografia Poder, Milagres, Pastor. Além disso, ele é cantor. A música Barrabás, que é interpretada pelo bispo, está disponível no canal do YouTube dele. E assim, gente, claro que chama muita atenção um pastor evangélico usando calcinha e peruca no meio da rua. Principalmente quando a gente sabe que no meio religioso, qualquer fetiche é visto como uma abominação. E digo fetiche porque existe sim um fetiche que consiste em nada mais que o comportamento de usar roupas do sexo oposto. O caso que explodiu nas redes começou no dia 10 de agosto, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. Um vídeo mostra um homem, identificado como bispo e pastor Eduardo Costa, caminhando próximo a um bar, usando peruca loira e calcinha azul. O registro, feito à noite, rapidamente virou assunto nacional e foi reproduzido por diversos portais. O detalhe do local e da peça íntima azul foi destacado por veículos que acompanharam a viralização e situaram a cena no bairro, com o pastor caminhando e observando a movimentação da rua. Mas minha antena gospel captou outro sinal que muda o mapa do episódio. Surgiu um novo vídeo anterior ao viral, mostrando que 4 dias antes, em 6 de agosto, o mesmo líder já teria sido visto com a mesma peruca loira, porém de calcinha preta, num ponto diferente da cidade, sob uma árvore e ao lado de um carro branco. Ao final do flagrante, ele entra no veículo pelo lado do motorista. Essa informação foi divulgada inicialmente como conteúdo exclusivo por uma coluna de entretenimento que obteve as imagens de segurança. E foi também noticiada por portais nacionais reforçando a cronologia. Primeiro, a aparição do dia 6, depois, o vídeo do dia 10 que estourou nas redes. Para colocar ainda mais pimenta no caldo, moradores relataram que a presença do bispo naquela região vinha chamando atenção havia dias, vai e volta de madrugada. Para o carro, observa, anda pela rua, retorna. Gente da vizinhança ficou apreensiva e começou a vigiar mais de perto, anotando placa e tentando entender quem era o homem e o que ele estava fazendo ali. Em matéria de bastidor, um dos responsáveis pela primeira gravação disse que a intenção não era viralizar, mas buscar entender o que estava acontecendo, porque a comunidade estava em pânico com as idas e vindas constantes do veículo e do homem de peruca. Diante da repercussão, o próprio bispo Eduardo Costa gravou um vídeo de esclarecimento ao lado da esposa, afirmando que tudo fazia parte de uma investigação pessoal, para tentar localizar um endereço. Ele reconheceu que tomou uma decisão errada, ao se disfarçar com peruca e short, e disse ter sido alvo de tentativa de chantagem. Segundo o relato, pediram dinheiro até o meio-dia do dia 11 para que o vídeo não fosse divulgado. O religioso afirma que não cedeu à extorsão, que a esposa sabia que ele fazia uma investigação, ainda que não de todos os detalhes, e que o caso configuraria constrangimento ilegal e uso indevido de imagem. Até aqui, fatos objetivos. Agora vamos costurar o pano de fundo, porque reconstruir a cronologia ajuda, mas não responde às perguntas mais difíceis, aquelas que ferem o coração da igreja. O que essa história diz sobre o nosso jeito de lidar com a queda, com a incoerência e com a exposição digital de líderes? Como equilibrar justiça, verdade e misericórdia quando tudo vira print, repost, corte e trend? Primeiro, a linha do tempo. No dia 10 de agosto, o vídeo gravado no setor Urias Magalhães estoura. O homem, identificado como bispo Eduardo Costa, aparece de peruca loira e calcinha azul, caminhando próximo a um bar, observando a rua, vestido de modo que fere completamente o esperado para um líder religioso em espaço público. 4 dias antes, uma câmera de segurança flagra um homem com peruca loira e calcinha preta ao lado de um carro branco, num local diferente. Com a mesma estética de disfarce, ele entra pelo lado do motorista e vai embora. A soma desses elementos vai desenhando um padrão. Não foi um lance isolado de poucos minutos. Houveram, no mínimo, 2 ocorrências próximas no tempo, com alterações de peça íntima e cenário.
Isso alimentou a revolta de alguns e a curiosidade de outros. O que estava acontecendo de verdade? Perguntam as anteninhas. Segundo, as reações. Da vizinhança veio um medo. Madrugada, vai e volta, carro parado, um adulto fantasiado com peruca e roupa íntima feminina circulando em torno de um bar. Sem contexto, sem explicação, a comunidade se protege, observa, filma e discute. O clima de apreensão gerou mais observadores, mais celulares apontados, mais conversas de esquina. Em meio a isso, há relatos de que a identidade do bispo só foi descoberta depois que anotaram a placa do carro, associada à esposa, e cruzaram informações nas redes. Um retrato fiel daquilo que eu chamo de investigação de condomínio, o CSI do bairro, que mistura curiosidade e legítima preocupação. Da internet veio o turbilhão que todo mundo já conhece: memes, reações exaltadas, deboches e, claro, discussões teológicas e morais sobre conduta pastoral. Em paralelo, veículos de imprensa ouviram líderes de igrejas onde o bispo pregou como itinerante. Relatos falaram em abalados vida dupla e choque. Mostra de como a polêmica respinga em comunidades inteiras, não apenas na pessoa do líder. Terceiro, o pronunciamento. Quando um líder aparece publicamente, se identifica, tenta explicar e coloca uma versão plausível, ainda que controversa: eu estava investigando algo da minha vida. Me disfarcei e fui atrás de um endereço, abre-se uma encruzilhada pastoral e ética. De um lado, há quem diga, se tivesse algo errado, por que aparecer de peruca e calcinha? De outro, há quem pergunte, por que alguém disfarçado desse jeito rondaria um bar à noite, voltando várias vezes? E há também os que respondem, mesmo que a versão seja verdadeira, a forma é indefensável para alguém que porta o título de bispo. As perguntas são legítimas, e é saudável fazê-las com sobriedade. Mas a Bíblia nos convida a algo ainda mais profundo: separar o juízo dos fatos do juízo das pessoas, lembrar que o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração, como diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Não estou aqui para inocentar nem condenar ninguém, o objetivo do Antena Gospel sempre foi colocar os fatos na mesa, iluminar com a palavra e deixar que as anteninhas formem opinião com discernimento. Por isso vamos abrir a lente bíblica e pastoral com alguns princípios que podem nos guiar. O primeiro princípio é o do impacto do escândalo. Tiago capítulo 3, versículo 1, alerta que mestres e líderes serão julgados mais severamente. Por quê? Porque um erro público de quem está no altar tem efeito multiplicador. Mesmo que se trate de uma investigação pessoal com intenção que o líder julga legítima, a forma escolhida e o contexto: noite, bairro residencial, proximidade de bar, roupa íntima feminina e peruca geram ruído, tropeço e confusão. Não se trata de criminalizar roupa ou aparência. Trata-se de reconhecer que o símbolo fala antes do conteúdo, que a imagem do pastor pesa, que a reputação, como diz Provérbios capítulo 22, versículo 1, vale mais do que grandes riquezas. O segundo princípio é o da restauração. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos convoca: vós que sois espirituais, corrigi o que caiu com espírito de mansidão. Corrigir não é passar pano, é tratar com verdade e amor, apontando caminhos práticos de prestação de contas, confissão, acompanhamento pastoral e, quando necessário, afastamento temporário de funções públicas até que a credibilidade seja reconstruída. Se há uma lição para igrejas e ministérios aqui, é a importância de ter trilhas de governança para a crise moral e de reputação. Quem ouve, quem investiga, quem protege as ovelhas, quem ampara o líder e sua família, quem fala com a imprensa, como se presta contas e que prazos são razoáveis para cada etapa. O terceiro princípio é o do cuidado com as pedras na mão. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7, ao ver a multidão pronta para apedrejar, nos deu um norte. Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Não é para suspender a ética, é para lembrar que a indignação não nos dá o direito de humilhar, de expor desnecessariamente, de transformar dor alheia em entretenimento. Indignação sem compaixão vira farisaísmo, compaixão sem ética vira conivência. O caminho do reino é estreito, falar a verdade em amor, como diz o apóstolo Paulo. Agora vamos abrir uma caixinha que muita gente está querendo entender: investigação pessoal. No mundo real, há maridos e esposas que, em situações diversas, tentam verificar uma suspeita por conta própria. Há vizinhos que montam vigília contra furtos no bairro. Há líderes preocupados com uma denúncia que envolve pessoas sob seus cuidados. A questão não é investigar em si, é o como. O como define se aquilo é prudente, seguro, bíblico e legal.
Se a estratégia escolhida de disfarce cruza limites de decoro, de testemunho e de segurança, o risco de tudo dar errado é altíssimo. E foi o que vimos. O disfarce chamou mais atenção do que a suposta investigação, gerou pânico, escândalo, viralização e agora exige um dano contra o que consome tempo, energia e a confiança da comunidade. Do ponto de vista de comunicação, esse caso é uma aula. Para líderes e igrejas, anota aí anteninhas. Quando estourar uma crise, seja por flagrante, seja por acusação, a pior estratégia é o silêncio defensivo prolongado. A segunda pior é uma nota vaga que acende mais perguntas do que respostas. A melhor trilha costuma combinar 5 movimentos: checagem interna rápida e séria, proteção das partes vulneráveis, família, ovelhas, terceiros, posicionamento transparente que conte o que se sabe sem invadir privacidades ou atrapalhar eventual processo legal, disposição de prestar contas a um conselho independente, e compromisso público com a verdade e com a restauração. Na era do corte de 10 segundos, quem comunica com calma, clareza e humildade sai na frente. Outro bloco que precisa de carinho é o das reações comunitárias. Relatos apontam que o bairro ficou em pânico com a presença de alguém rondando de madrugada com trajes inusitados. A gente entende o medo, todo mundo quer segurança perto de casa. Ao mesmo tempo, a vigilância comunitária precisa respeitar limites. Anotar a placa e acionar as autoridades é uma coisa, marcar linchamento digital é outra. E se for verdade a alegação de extorsão? Aí temos outro pecado grave: explorar uma situação para arrancar dinheiro, ameaçando expor. Isso é anti-evangélico e ilegal. O certo, diante de um fato que preocupa, é procurar as vias adequadas, não monetizar o caos. Há também o tema do duplo padrão que sempre aparece nessas horas. Quando a polêmica envolve roupas e aparência, parte da internet ativa a corneta do moralismo seletivo. Precisamos ser honestos. A Bíblia chama homens e mulheres à sobriedade, pudor e coerência. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 23, lembra que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, nos convoca a tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco do outro. A linha é tênue, não é relativizar, é medir com justa medida. Um bispo se disfarçar de peruca e calcinha para investigar algo é, no mínimo, uma decisão que fere a prudência e o testemunho público. Dito isso, o caminho da igreja é tratar, não destruir. Minhas anteninhas, uma curiosidade que diz muito sobre o nosso tempo, foi a somatória de câmeras de segurança, celulares de vizinhos e rastros digitais que montou o quebra-cabeça da identidade, do carro e do rosto. Em outras palavras, vivemos vigiados por todos os ângulos, e ainda tem gente confiando que dá para testar limites no offline sem deixar pegada no online. O caso ilustra o que líderes precisam ensinar aos seus: integridade 360. Se preciso disfarçar para fazer algo bom, talvez eu esteja prestes a fazer algo ruim, do jeito errado. A máxima do reino ainda vale: o fim não justifica os meios. E como fica a igreja local? A explosão de um vídeo assim reverbera nos bancos e nos bastidores. Há quem questione tudo que ouviu daquele pregador ou bispo. Há quem se sinta traído. Há quem sinta apenas pena. Em todos os casos, pastores e conselhos precisam acolher, responder e guiar a comunidade com transparência. Em termos práticos, 3 passos ajudam muito: criar um comitê de resposta com nomes respeitados dentro e fora da igreja, abrir um canal de escuta seguro para membros que se sentiram feridos ou confusos, e definir um plano de cuidado pastoral para a família do líder envolvido. Sim, família também sofre, e a esposa que aparece ao lado para um vídeo de esclarecimento não deixa de ser uma pessoa com sentimentos complexos, pressões e uma vida que foi virada do avesso em 24 horas. Outro aprendizado é para os ministérios itinerantes. A itinerância dá visibilidade, mas também dilui accountability. Igrejas que recebem pregadores convidados precisam de filtros claros, referências verificadas e cláusulas de conduta nos convites, não para criar uma polícia da moral, e sim para proteger rebanhos e a honra do evangelho. Quando algo vem à tona, o anfitrião sofre junto, e há líderes que se disseram abalados ao ver as imagens e a repercussão. Isso mostra que a due diligence ministerial é um ato de amor ao corpo de Cristo. Agora, deixa eu falar direto com você que é anteninha raiz e gosta de ir até o osso da questão. Tá, narradora, mas você acredita na versão da tal investigação pessoal? A minha função aqui não é cravar veredicto, e sim oferecer critérios. Critério 1. A versão precisa ser testada por fatos objetivos: horário, locais, propósito, resultados da suposta investigação. Critério 2. A forma escolhida precisa ser coerente com a prudência cristã.
Critério 3. A postura pós-fato precisa demonstrar quebrantamento, responsabilidade e abertura para correção. Critério 4. Líderes maduros pedem ajuda. Não improvisam sozinhos à meia-noite com disfarce que fere o senso comum. Se a versão passar nesses filtros, amém. Se não passar, que haja arrependimento e processos de restauração à altura da exposição. Uma última camada antes de irmos para o encerramento. Internet não é tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para recompensas eternas. Aqui nosso tribunal deveria ser a palavra, vivida em comunidade. Mas a praça pública digital julga e condena em minutos. Por isso meu apelo pastoral é duplo, que a verdade venha à luz, toda ela, doa em quem doer, e que essa verdade seja temperada por graça. Se for o caso de disciplina, que aconteça; se for o caso de retratação, que seja clara; se for o caso de afastamento temporário, que seja comunicado com dignidade. E que as ovelhas sejam protegidas acima de qualquer brande corporativo. Chegando ao fim, 3 reflexões para você levar para a semana. Primeira, reputação é construída em décadas e destruída em 10 segundos, cuide da sua, porque ela é vitrine do que Cristo faz em nós. Segunda, líderes não são super-heróis, são gente de carne e osso, que precisam de cercas, conselhos e amigos que digam isso não convém antes do estrago. Terceira, quando a polêmica bater a porta da sua igreja, não terceirize para a fofoca nem para o meme, busque a verdade. Proteja pessoas e confie que Deus trabalha mesmo no dia da vergonha, porque onde abundou o pecado superabundou a graça, como nos lembra a carta aos Romanos. Ainda que sem justificar tropeços. E agora, como sempre, eu quero ouvir vocês, anteninhas. O que você pensa sobre a alegação de investigação pessoal? A aparição anterior, de 6 de agosto, muda o peso da história para você? Como sua igreja costuma lidar com crises de reputação assim? Você acha que a explicação foi suficiente ou faltou responder perguntas objetivas? Comenta aí, vamos construir esse debate com respeito, firmeza e amor, do jeito que a gente faz aqui. Se esse conteúdo te ajudou a pensar além do meme, deixa o like, compartilha com aquele amigo que gosta de tretas gospel, se inscreve e ativa o sininho. Aqui é a Antena Gospel. A gente capta o que o povo comenta, filtra na palavra e entrega para você com responsabilidade e coração cristão. Referências factuais utilizadas nesta matéria. A existência do novo registro de 6 de agosto, com peruca loira e calcinha preta. Sob uma árvore perto de um carro branco, anterior ao vídeo viral, foi relatada como exclusiva e repercutida pela imprensa de entretenimento e por portais de notícias. Com descrição da cena e da cronologia. A gravação do dia 10 de agosto no setor Urias Magalhães, com calcinha azul, próxima a um bar, foi amplamente noticiada. Moradores relataram receio e observação constante do veículo e do homem, e o autor do vídeo explicou a motivação. O bispo Eduardo Costa gravou vídeo com sua esposa alegando investigação pessoal e tentativa de chantagem para não divulgação do material. Esses pontos foram conferidos em reportagens disponíveis no momento da produção desta matéria.